Olá, queridos. Então, vamos para o nosso segundo vídeo do dia, agora com a disciplina de Geografia. Hoje, segunda-feira, 27/7/2020, segundo vídeo, Geografia. Em Geografia, nós vamos dar continuidade na matéria, nós já abrimos o capítulo 4, né? Eu já gravei um vídeo na semana passada, deixei uma atividade na página 95, espero que vocês já tenham feito, era só uma perguntinha. E agora a gente vai dar continuidade aqui e vamos trabalhar com a página 96, 97 e 98 com o antes de seguir, tá bom? Então vamos lá, marca textos em mãos, página 96, os povos indígenas. Quando os portugueses chegaram no litoral brasileiro, os indígenas viviam em várias áreas. Vocês vão perceber que o conteúdo de geografia, ele está muito entrelaçado com o de história. Então, vai ter momentos que vocês vão pensar assim, nossa, mas eu já vi isso em história. Olha, isso em história já foi falado. Ou quando a gente estiver em história, vocês vão perceber que muitas coisas que a gente vai ver lá, nós estamos vendo em geografia também. Por quê? Nos dois capítulos nós estamos falando dos povos indígenas, da cultura, da riqueza, tá bom? Então, nós vamos ter essa coincidência aí, o que eu acho fantástico. Por quê? Isso vai nos abrindo um maior conhecimento sobre o assunto e história e geografia acaba acontecendo, unificando uma mesma matéria e fica mais fácil para estudar, tá? Então, quando eles chegaram, os portugueses chegaram no litoral brasileiro, os indígenas viviam em várias áreas. Viviam em nosso território cerca de 1000 povos indígenas, não era 1000 índios, era 1000 povos. 1000 povos diferentes, tá? Nesse período havia 1 milhão e 10 milhões de habitantes. Então, nosso país, nessa época, tinha 1 milhão e 10 milhões de habitantes. Isso. De acordo com o censo de 2010 do IBGE, o que significa IBGE mesmo? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, certo? O Brasil possui mais de 896 mil indígenas. Desse total, cerca de 330 mil moram em áreas urbanas e aproximadamente 515 mil moram em áreas que são demarcadas pelo governo brasileiro, ou seja, território indígenas. Eles se distribuem em mais de 305 povos que se diferenciam em seus aspectos físicos e socioculturais. Ao todo, cerca de 154 línguas são faladas dentro das aldeias brasileiras. Então, gente, olha a riqueza, né, de cultura dessas tribos, né, desses povos indígenas que são divididos em aldeias. Quando fala que alguns estão povoando partes urbanas, é porque, por exemplo, em Manaus, é muito comum você estar em Manaus e se deparar com índios usando roupas, falando português, trabalhando no comércio e desenvolvendo coisas que são típico nosso, sabe? Mas nem por isso eles deixaram de ser o quê? Índios. Eles continuam sendo índios. Porém, como eles vivem na parte urbana, eles tiveram que mudar um pouco os seus costumes. Mas eles não deixaram de ser índios, por isso, tá? Então, esses dois parágrafos, ele é importante porque ele fala da quantidade de índios que tinha aqui quando os portugueses chegaram e fala pra gente de como eles estão distribuídos atualmente aqui no Brasil. Então, nós vamos grifar os dois parágrafos que estão na página 96. Aqui abaixo, a gente vai ver duas imagens de dois povos diferentes, indígenas. A gente vai ver a etnia ticuna, possui a maior população indígena do país. Em segundo lugar, temos o povo Guarani Kaiowá. Então, a gente vê aqui, olha, na primeira imagem, crianças estão estudando. O índiozinho aqui, ó, tá com um lápis na mão, parece que um caderno à frente dele. E eles estão numa espécie de sala de aula, tá?
Aqui eles aprendem não só as origens deles, a língua que eles vão falar na determinada tribo que eles pertencem, mas também eles vão conhecer um pouco da nossa cultura, tá? Isso é interessantíssimo. E nem por isso eles vão deixar de ser índio, porque conhecer a cultura do outro povo não significa que você está renegando a sua. Os índios têm isso muito claro na cabeça deles, tá? E ao lado aqui a gente parece ver um ritual, né? Um ritual que os indígenas têm muito costume de fazer, né? Para agradecer a colheita, para agradecer a chuva, para agradecer a alguma pessoa que se curou na tribo. Então, assim, eles têm muitos rituais. No ano de 2018, existiam 722 territórios indígenas no Brasil em diferentes fases do processo de demarcação. Esses territórios são muito valorizados por esses povos, que possuem forte ligação com a terra. Infelizmente, há invasões nas áreas demarcadas, realizadas por empresas e pessoas interessadas na construção de ferrovias, usinas hidrelétricas e a exploração das riquezas naturais, como a madeira, os animais exóticos, os metais e as pedras preciosas. O que está falando esse parágrafo aqui para a gente? Está falando que os índios, eles têm, né, o direito de estar num território brasileiro que vai ser demarcado pelo governo. Mas, infelizmente, a ganância de algumas pessoas acabam invadindo esse território demarcado, com a intenção de quê? Simplesmente explorar a terra. E, com isso, tira do índio aquela demarcação. E os índios têm brigado muito por causa disso. Quando eu falo brigado, não é lutando, guerreando, não. É sim querendo seus direitos, direito da terra, porque os índios, eles têm um afeto muito grande com a terra, tá? Um respeito muito grande com a terra, coisa que nós não temos, porque se nós tivéssemos, nós não estávamos precisando fazer agora os 5 R's, né? Porque a gente não cuida. Os índios não, os índios têm esse respeito com a terra. Então, esse primeiro parágrafo aí a gente vai grifar logo após a imagem. Está falando, então, da forte ligação que os índios têm com a terra e, ao mesmo tempo, falando da exploração de algumas invasões que acontecem na terra dos índios. Por esse motivo, essas terras são demarcadas e seus limites precisam ser fiscalizados. Nelas são protegidos os costumes e as tradições dos povos indígenas. Nós vimos lá em história o órgão que protege os índios. Alguém lembra? Nós falamos que o órgão que protege os índios é a FUNAI. Então, tudo que diz respeito ao índio brasileiro, a FUNAI está por dentro. É ela que protege os índios. Então, quando acontece essa demarcação do território brasileiro para as terras indígenas, a FUNAI está à frente para defender os direitos dos índios, tá? Então, quem quiser colocar aqui embaixo, ó, no finalzinho da página, no rodapé, escreve aí FUNAI, que é o órgão que protege os índios, que protege os direitos dos índios, tá? Já na página 97, está mostrando aqui pra gente um mapa, e esse mapa está mostrando pra gente os territórios indígenas no Brasil, tá? Então, tem uma legenda aqui para facilitar a leitura desse mapa, e aonde tem pontinhos verdes é aonde nós temos territórios indígenas, tá? E aí o livro vem te perguntando aí, no seu estado possui muitos territórios indígenas? A gente vai procurar lá, nosso estado é Minas Gerais. Então, o que acontece? Em Minas Gerais, se eu não tiver muito ruim da vista, eu localizei aqui apenas 2 demarcações, 2 territórios indígenas, tá? Um eu tenho certeza que tá maiorzinho, agora o outro é uma bolinha de nada, então eu não sei realmente se é. Mas tudo indica que sim, tá? Grande parte, aí eu vou estar lá já no segundo parágrafo. Grande parte das áreas demarcadas estão localizadas na região norte do país. Vocês vão ver que realmente na parte norte do país há um número maior de demarcações de território indígenas, tá? Esse aspecto é justificado pelo fato de essa região ter sido pouco explorada no período da colonização do país, ou seja, eles quase não ficaram na parte norte do país. Além disso, com a chegada dos europeus no litoral,
diversos grupos fugiram para o interior do nosso território para se protegerem. Então, somente depois, né, da chegada dos europeus é que se começou a povoar mais a parte norte do país. A cultura indígena foi muito importante para a formação da cultura brasileira. Aí você fala assim, o quê? Eu uso coisas da cultura indígena no meu dia a dia? Muito mais do que você pensa. Olha lá. A comida, os costumes, a língua, muito nos foi ensinado pelos indígenas. Você já pensou como esses aspectos estão presentes na sua rotina? Um exemplo simples é o fato de tomarmos banho todos os dias. Quem diria, hein? Hoje, se você toma banho todos os dias, isso é um hábito da cultura indígena que nós herdamos. Quer um outro exemplo? Outro objeto comum da cultura indígena que usamos são as redes. Principalmente no Nordeste brasileiro, elas são ótimas para descansar e dormir. Vou contar para vocês uma coisa. Quando a minha mãe reformou a casa, ela fez uma varanda muito grande. E ela falava assim, eu quero uma rede na varanda. E aí, ela já ganhou várias, já comprou várias. Então, atualmente tem uma rede lá, marrom e creme, mas se eu não me engano. E hoje em dia ela nem liga para a rede na varanda. Ela fica lá penduradinha, de vez em quando ela tira, lava. Mas a rede tem que ficar lá, entendeu? E a rede é um costume indígena. Os índios dormem nas redes, né? Nas suas ocas, eles dormem nas redes. Quer um outro exemplo? Andar descalço é um costume indígena que nós herdamos. Comer peixes e frutas, será por quê? Porque eles se alimentavam das coisas que a natureza oferecia. Então, nós herdamos esse hábito de comer frutas, peixes e mandioca, porque eles plantavam mandioca, faziam farinha da mandioca e introduziram a mandioca na sua alimentação. E nós também herdamos esse costume, tá? Então, nós vamos grifar o último parágrafo todo da página 97. E para finalizar aí, vocês vão fazer a página 98 para mim, que é o antes de seguir, que vai ter umas perguntinhas referente aos povos indígenas que a gente acabou de estudar. Tá bom, meus amores? Um beijo, façam um exercício e até a próxima.